Olá a todos, vamos analisar nesse vídeo casos em que pai ou mãe de pessoa casada, pai, mãe ou avós, os chamados ascendentes para o direito sucessório, poderão ser herdeiros, ainda que essa pessoa que faleceu seja casada. Pois bem, primeiramente peço para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem, porque aqui vocês vão receber sempre orientações jurídicas de assuntos que terão relevância para você na sua vida, tá? Com uma linguagem bem fácil e vídeos rápidos também. Casos em que pessoa casada poderá ter como herdeiros pai, mãe ou avó. Vamos lá. Primeiro caso é o seguinte, vamos excluir. Quando a pessoa casada tem filhos, seja casada, divorciada ou solteira, ela tem filhos, os seus ascendentes, que são os pais ou avós, nunca herdarão. Sempre herdam os filhos. Por quê? Porque tem uma ordem de sucessão. Quando existe descendentes, os ascendentes não entram, não herdam. Então, tendo filhos, os ascendentes não herdam. Isso é importante já para começar, porque a maioria dos casos se resolve aí. Mas nem tudo se enquadra na maioria. Vamos lá, vamos para a lei. O que diz a lei? Onde está a ordem da sucessão? A ordem da sucessão está no Código Civil, artigo 1829, que diz: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1, que é a primeira hipótese. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo ser casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bem particular. Sobre a sucessão da comunhão parcial, tem um vídeo que foi feito há algum tempo já, que eu vou deixar na descrição ou nos comentários. Quem tiver interesse de saber como se dá a sucessão do casal sob a comunhão parcial, veja esse vídeo. Então, a primeira hipótese que a lei nos dá da sucessão legítima é dos descendentes em concorrência com o cônjuge. Ok? Então, essa é a primeira hipótese. Só que vem a segunda. Não se dando essa primeira hipótese, vem a segunda, que diz o quê? Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, aí já fala no ascendente. Houve teses, algumas pessoas tentam argumentar, dizendo que os ascendentes, os pais da pessoa falecida, não teriam direito, porque o inciso primeiro teria equiparado o cônjuge ao descendente, que estaria já numa ordem anterior, mas isso não se aplica, isso não é verdade. Ainda que a pessoa casada era, por exemplo, ali, vamos supor, um casal em união estável, que seja, porque a união estável se equipara à comunhão parcial de bens, tá? Um casal em união estável tinha uma casa, uma única casa, vamos fazer assim, vamos simplificar. E o marido tinha uma mãe. O marido vem a falecer, tinha mãe. A esposa tem a meação, que já é a metade da casa. O que o marido deixou foi a outra metade. Então, por força desse inciso 2º do artigo 1829, a outra metade vai ser herdada pela mãe e pelo cônjuge. Certo? Para derrubar totalmente essa tese de que o ascendente não entraria se tivesse cônjuge, essa tese que eu narrei anteriormente,
que algumas pessoas defendem que o cônjuge foi equiparado a descendente e que está errado, tem o artigo 1838 do Código Civil, que diz: em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Então quer dizer o quê? Só será deferida por inteiro ao cônjuge sobrevivente em falta de ascendente ou descendente. Então, primeiro, tendo filho, se tiver filhos, o ascendente nunca vai entrar. Então, se era um casal com filho, vão entrar os filhos. Não a mãe da pessoa que faleceu, o avô. É que a ordem natural das coisas é que se tenha filhos. Porém, hoje em dia, há muito mais casais que optaram por não ter filhos. E esse exemplo aqui do vídeo que nós estamos dando, ele tem se aplicado cada vez mais. Então, vamos lá. Indo um pouquinho além, você já descobriu que o pai do seu marido ou da sua mulher poderá ser herdeiro dela, ainda que seja da metade da única casa que vocês têm. Ressalto que se for o bem único de habitação, existe também o direito real de habitação, que é o quê? Que é o direito que a pessoa, o cônjuge sobrevivente, terá de habitar na casa, que era o bem de uso para habitação do casal, até a sua morte. Então, ou ainda que outros herdem, essa pessoa será senhor desse bem, ele terá o usufruto da casa, o direito real de habitação. Se equipara, né, a um usufruto assim. Ele poderá viver na casa e nela mandar até a sua morte. E vamos lá. E se houver mais de um pai, mais de um ascendente no caso, uma mãe e um pai? O artigo 1837 prevê isso. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, que são os pais, ao cônjuge tocará um terço da herança. E se ele tiver dois pais, essa pessoa, pai e mãe ainda vivo, dessa parte que ficou em aberto, o cônjuge terá um terço da herança, o outro terço para a mãe e o outro terço para o pai. Meação ele tem, a metade ele já tem, o que fica de herança é a outra metade da casa, ele terá um terço dessa outra metade. Continua o artigo: caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente. Então, se houver só o pai ou só a mãe, terá a metade dessa outra metade que sobrou. Ou se a maior for aquele grau. Quer dizer, se o ascendente não for de primeiro grau, for de segundo grau, forem avós, ainda que ele tenha 4 avós, o cônjuge já tem a metade do que ficou de herança. Então é isso, é só para explicar, dizer, você deve procurar um advogado para isso. Esse vídeo ele é meramente informativo. Você vai precisar do advogado, ele é só para prestar informações e lhe mostrar que haverá possibilidade de o ascendente vir a ser herdeiro, ainda que você seja casada com a pessoa que foi autora da herança, o falecido, né? O ascendente dela poderá ser herdeiro, sim. Fiquem com Deus e muita saúde a todos.